Bem-vindas famílias e profissionais ao nosso Momento do Bebê. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a caderneta da criança, a passaporte da cidadania, que nós já conversamos um pouco sobre a primeira parte da nossa caderneta do nosso passaporte da cidadania. Para aprofundar essa conversa, trazer clareza, exemplos práticos bem importantes, nós convidamos a Cláudia Soares, que é coordenadora do programa Mãe Coruja Recife, aqui em Recife, isso. Olá a todos e todas, é um momento muito especial para a gente estar podendo aqui, estar fazendo esse momento de troca com vocês. E obrigada pelo convite. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. E temos também, dando continuidade a essa conversa, a nossa querida Lélia Moreira, que está conosco novamente. Prazer imenso de estar aqui. É uma honra, na verdade. É uma honra tê-las conosco e vamos conversar um pouco sobre como é importante estimular o desenvolvimento do bebê, da criança bem pequena, com o afeto, trazendo essa fortaleza que é o vínculo, esse olhar no olho, essa interação nesse momento inicial da vida. Por quê? Porque nesse momento inicial da vida, todas as possibilidades de desenvolvimento estão plenas e abertas para esse bebê, para essa criança. É nesses primeiros 1000 dias que nós precisamos construir esses vínculos, fortalecer esses relacionamentos, trazer possibilidades de experiências para esse bebê, para essa criança. Então, o vínculo afetivo é construído a partir de uma presença, de um olhar, de um estar junto, de um sentar no chão, um ambiente firme, um ambiente que a criança, o bebê, se sentem seguros para dar os seus primeiros passos, para engatinhar, para levantar o seu pescoço, para buscar explorar da sua maneira e no seu tempo o mundo. Então, gostaria de ouvir um pouco a Cláudia Soares sobre essas questões do afeto e do vínculo. Isso, já que o que você fala é bem importante, porque é nesse momento, desde o nascimento até, por exemplo, os 2 primeiros meses de vida do bebê, onde a gente vai começando, dando continuidade à conexão, né, que começou dentro da barriga. Então é um momento que a gente precisa estar sempre conversando muito com o bebê. E uma dica que a gente gosta de dar é que se você às vezes tem dificuldade de conversar porque o bebê não reage, não interage ainda, a gente pode começar com um exercício que é bem prático, que é descrever o que você vai fazer. Então, na hora que vai dar o banho, vamos tomar banho, lavar essa cabecinha, vamos trocar, enxugar o corpinho, botar a roupinha. E a partir daí, você tem que começar a olhar aquele bebê, o seu bebê, e ver se ele está tendo algumas etapas que são fundamentais nesse desenvolvimento, que é do nascimento até os 2 primeiros meses de vida. Então, uma coisa que é super prática é você botar ele num lugar durinho, firme, que pode ser inclusive no chão, cobertinho com uma toalha. Você vai olhar aquele bebê, vai olhar o bebê nos olhos, ver se esse bebê te responde, né? Se ele olha para você, se ele firma o olhar. Uma coisa que é importante, que quando você põe ele deitadinho, ele vai ter uma posição que é aquela posição típica de neném, que é com os bracinhos dobradinhos, com as perninhas dobradinhas e a cabeça, ele vai estar virando ou para um lado ou para o outro. A outra coisa que é super importante que você precisa saber é podendo usar um chocalho, por exemplo. Então, o chocalho você vai fazer mais ou menos uma distância de 30 centímetros e você vai fazer um barulhinho tanto de um lado como um barulhinho do outro lado, e o bebê vai piscar, ou ele vai se movimentar, porque ele vai estar ouvindo aquele estímulo. E por fim, você pega esse bebê com cuidado,
vira ele no local, que pode ser na cama ou no chão, limpinho, e ele vai, nesse primeiro momento, já puxar a cabecinha para trás para justamente livrar o queixo, porque ele vai livrar o rosto do local onde ele vai estar apoiado, né? Então, essas são etapas que a gente precisa ficar muito atento nesses 2 primeiros meses de vida do bebê, que é como a gente mostra aqui. Lélia? Assim, chegando nos 2 meses, né, esse bebê já começa realmente algumas respostas. Então, assim, ele já começa a balbuciar com algum retorno para a gente, né? E aí é muito importante manter aquela questão do olho no olho, do estar acariciando, da tocando, tá fazendo as movimentações com ele, né? E aí, assim, esse balbucio dele se torna quase que uma rotina. Então, durante o dia, a gente bate um papo, conversa, fala, olhando sempre no olho, fazendo sempre carinho. À noite, a gente já começa na rotina dele, né? E aí, assim, já vai começando. Chegou a noite, a gente já diminui o volume da luz, a gente já tenta falar mais baixo, já tenta criar uma rotina, se for o caso de um banho, dar o banho naquela criança, botar ela para dormir. E, assim, nesses momentos é importante que a gente possa também, assim, cantar uma música que induza o sono, ou contar uma história, que isso, apesar dos 2, 4 meses, é super importante nessa ligação para o bebê, né? Isso. E aí depois ele já vai estar entre 4 e 6 meses, esse momento o bebê, a gente já pode começar a colocar ele numa posição sentadinho. Então a gente pode usar essa calça aqui que você pode fazer em casa, que é uma calça cheia de tecido de enchimento, botar ele sentadinho, por exemplo. Se você não tiver a calça, pode botar um travesseiro ou no seu próprio colo e vai botar ele apoiadinho e você vai mostrar para ele um objeto colorido, né? E ele vai tentar pegar aquele objeto com a mão, isso tanto com a mão como com a outra, e ele vai pegar aquele objeto e vai levar à boca, porque é a fase desse desenvolvimento que ele vai estar levando aquele objeto à boca. Outra coisa muito importante que você pode fazer em casa, ficar atento, é deitar ele num local firme, e aí você faz com um chocalhinho um barulho aqui, que pode ser isso, ou pode ser uma garrafa PET com feijão, ou com qualquer semente. Então você vai fazer o barulho e o bebê vai procurar aquele barulho, tanto de um lado como do outro, e ele vai voltar para procurar. Depois, essa fase é uma fase que você pode estimular ele a começar a virar. Então, você, com cuidado, apoia aqui onde está o ombrinho dele e bota o brinquedo, por exemplo, do lado de cá e vai fazendo esse movimento. Então, ele vai procurar e vai começar a virar. Você vai fazer para um lado, vai fazer o brinquedo aqui e vai rolar para o outro, que é justamente a etapa que vai estar estimulando ele nesse período. Excelente. Né? Não, e aí, assim, chega os 6 meses, que é uma das fases, assim, que o bebê já começa a chamar a atenção, já dá respostas bem evidentes, né? E aí, assim, é a fase também que a gente tem que dar um gás maior na questão dos elogios. Então, parabenizar, bater palma, que legal, você conseguiu, que coisa bonita, enfim, fazer os elogios para que essa criança se sinta estimulada a cada vez mais, ganhar mais elogios, essa coisa toda. E outra coisa também importante, que é assim, um dos brinquedos mais simples e mais importantes, é a questão da utilização de qualquer tecido, qualquer coisa, para a gente brincar de se esconder. Então, esconder alguns objetos e ficar, cadê o chocalho? Onde é que está o chocalho? Né? E cadê o neném? Onde é que está o neném? Cadê a vovó? Enfim, toda essa questão. Importante também que nessa fase, essa criança já aos 6 meses, ela já está começando na introdução alimentar, né? Então, assim, é a fase que ela já está um pouco sentando, então a gente também vai estimulando com algum tipo de brinquedo, alguma coisa que ela vá lá pegar esse brinquedo. Nessa fase também já é a fase da alimentação, então, assim, importante também a gente incentivar que essa criança aqui, com os alimentos que é oferecido para ela, ela também tente pegar, claro que vai sujar tudo, mas essa é uma fase que se torna importante para ela testar texturas. Então, assim, ela vai pegar um feijão, ela vai pegar um mamão, vai ser diferente. Claro que, assim, a finalização do processo da refeição, a gente precisa dar aquela ajuda, né? Mas é importante que a gente esteja por perto e aproveitando esses momentos de alimentação, de dormir, de brincar,
para cada vez mais estimular. E assim, trazer esse olhar para esse momento do bebê faz com que ele se sinta importante, ele acredita no seu potencial e ele vê que está sendo respeitado o seu jeito, o seu momento, das suas possibilidades de escolhas, né? De ir buscar, de ir e conquistar aquilo que ele quer. Aí nessa fase o bebê já está entre 9 e 12 meses, ele já está ficando sentadinho, né? E uma fase que ele começa a imitar tudo que ele vê. Então uma fase importante da gente deixar ele sentadinho e cantar parabéns, por exemplo, batendo palma, de a gente dar tchau, porque ele vai imitar esses movimentos, né? Uma coisa importantíssima, que é a motricidade fina, que a gente chama, que é a pinça. Então você pode cortar as frutinhas em pedaços menores para ele ir lá no pratinho, pegar com os 2 dedinhos e colocar na boca, né? A outra coisa também é que ele já está com a fala dele, a linguagem própria do bebê. Então ele vai começar a falar daquele jeito engraçado e é importante que o adulto que está naquele momento de troca de afeto com ele imite a fala dele para ele continuar e ele começar a estabelecer uma conversa, que né? Às vezes são sílabas, né? Isso, sílabas, papá, exatamente. E também já está andando com apoio, então ele já está ficando em pé, apoiadozinho no sofá, nos móveis, que o que a gente precisa ter cuidado nessa fase, principalmente é com a segurança dos móveis, para não virar em cima do bebê, né? Então, é uma fase que a gente precisa ficar atento também com o acidente doméstico. Nessa questão a gente estimula e fica de olho, né? Isso. Porque assim, ele começa a ter uma certa independência, né? Ele começa a andar pela casa, a explorar a casa, né? E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com essa exploração. Então também é a hora da gente começar a trabalhar com mais afinco a questão dos limites. Do não é não, né? Dar os comandos para que essa criança se sinta apoiada quando é importante, isso. Mas ao mesmo tempo eu preciso tomar conta, né? Eu preciso ter esse limite, eu preciso parar aqui, porque alguém disse para mim não, né? Então é essa questão dos limites, né? Até para a própria segurança desse bebê que está explorando, né? Onde ele pode ir. Isso, e essa possibilidade de exploração também a gente precisa estar olhando na questão da alimentação, né? Essa fase que a gente já vai começar a estimular que aquela criança, ela coma sozinha, né? Ela possa utilizar lá a colherzinha dela ou o garfinho adaptado para uma criança, enfim, com todo cuidado, com toda a segurança, né? E aí, assim, poder realmente utilizar isso. Uma outra forma até para a gente treinar é a utilização de giz de cera, lápis de cera, né? Então, assim, como ele é uma coisa que não tem grandes perigos de ponta, essa coisa toda. Então, essa criança poder segurar esse lápis, ele poder fazer esses rabiscos, né? Tá o tempo todo desenhando, brincando, né? E uma coisa que é importante é a gente também já começar a treinar a questão da fala mesmo, né? Então, assim, a gente falar de uma forma clara para que a criança realmente possa desenvolver. E também essa é a fase que ela já sabe o que quer. Então, não, eu quero, não quero, e fica naquela questão, né? E aí, assim, uma coisa que a gente pode trabalhar também em casa é a questão do brincar, né? Então, assim, muitas vezes eu estou em casa, eu estou aqui com um bloco, mas isso aqui pode ser caixinhas, pode ser qualquer coisa. Tupperware, né? E as coisas que a gente tem em casa, realmente, que ele possa estar trabalhando isso então, a gente derrubando. Poder propiciar isso. Então, assim, muitas vezes esses objetos, essas questões são super importantes. Outras coisas, assim, a gente muitas vezes, assim, tipo aquele copo, então que a criança possa botar algum objeto dentro daquele copo, né? Retirar. E além de tudo, assim, a gente já está vendo que ele já está andando. Então, dá segurança nesse andar, ou andar sem apoio, essa coisa toda.
E exatamente, quando está nessa fase de 1 ano e 6 meses a 2 anos, ele já está no momento de mais autonomia, e aí ele vai começar a tirar a roupa. Então, por exemplo, ele tira a roupa sozinho, ele tira o sapato, né? Outra coisa importante, ele começa a empilhar os blocos. Então, nessa fase, é importante a gente ver se ele consegue empilhar pelo menos 3 blocos. Agora não pode derrubar não, eu que derrubei sem querer. Né? Então, assim, ele empilhar os 3 blocos, né? Tirando a mão e o bloco fica lá em pezinho. Outra coisa também é o estímulo do livro. Então, mostrar o livrinho para ele contar e aí com várias figuras contar a história. E ele, nessa idade, ele já pode apontar, por exemplo, 2 figuras, a vaca e a casa. Isso, né? Nessa idade também vai interagindo. Leitura de imagem, é importante. Isso, e nessa idade também ele já pode chutar a bola, né? Isso. Que é justamente nessa fase que ele consegue fazer esse movimento equilibradozinho. Então, são sinais de alerta muito importantes que são exemplificados na nossa caderneta da criança, no passaporte da cidadania. Tudo que foi trazido aqui, nessas contribuições tão significativas, tão relevantes, está reportado aqui. Aqui a gente trouxe para deixar você com o desejo, a vontade de pesquisar mais, se aprofundar. Vai ter o seu material físico, mas pode também pesquisar na internet, tem lá tudo, todas as páginas, tudo tão explicadinho. Por quê? Porque tudo isso serve para potencializar o desenvolvimento do bebê, da criança, mas também existem os alertas, que quando o bebê, a criança, não está dentro daquele tempo que foi mostrado tão bem explicado aqui, não está agindo daquela forma esperada no seu desenvolvimento, a gente pode ter esse alerta e encaminhar. Né? Se é a professora que percebeu, ela vai encaminhar para o serviço de saúde. Se foi no CRAS, a pessoa da assistência social vai encaminhar também. Vai dizer, olha mãe, vai trocar, está vendo, está percebendo isso? É preciso ter um cuidado mais específico. E se o cuidador ou a pessoa que tiver, a família que tiver alguma dúvida, né, não é necessariamente que ele esteja vendo alguma coisa que vai lhe chamar a atenção, mas eu tenho dúvida em relação a isso. Se eu consultei, achei, fiquei na dúvida, está na hora de procurar o serviço de saúde. Exatamente. Né? Porque assim, a caderneta da criança, o passaporte da cidadania é um passo, né? Mas assim, é importante que essas famílias também tenham essa tranquilidade e essa clareza. Exatamente, né? Isso vai ajudar, né? Então, nós queremos, nesse momento, agradecer também as pessoas que estão aqui, né, nessa conversa muito agradável e as que ajudaram a construir, como a Rafaela Bear, o Paulo Frias, a Marcela Moreira, a Lélia Moreira e a Cláudia Soares, que estão nessa construção desse fazer, desse saber, né, também com a Secretaria de Educação, através da minha pessoa, Jaquelane, nessa participação, mas também a Secretaria de Ação Social, de Desenvolvimento Social, nessa conversa tão importante para as famílias e os profissionais, que é o passaporte da cidadania, a caderneta da criança. Então, muito obrigada por sua paciência, presença e por acolher tão bem esse momento nosso, o momento do bebê. Obrigada, Cláudia. Obrigada também, Jaquelane. Obrigada, Lélia. E obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Então, crianças, gostaram do programa de hoje? Foi muito divertido, não foi? Fiquem ligadinhos que na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau!